mas esse mês nós estamos conversando sobre nascidos do Espírito, e o Senhor nos deu o seu Espírito, e pelo fato de o Senhor ter nos dado o seu Espírito, nós fazemos essa declaração, e sentimos a graça de Deus em nós, nos confortando, nos animando, nos encorajando, né? O apóstolo Paulo diz que se nós somos perseguidos o tempo todo, mas não somos desamparados, né? Somos atribulados o tempo todo, mas não somos destruídos, porque o Senhor é o Deus que nos outorgou, que nos deu o seu Espírito e cuida de nós, irmãos. Nós passamos as adversidades, nós passamos os desafios da vida, achamos que vamos morrer, sucumbir, passamos pelo vale da sombra da morte, mas nós não temeremos, porque o Espírito confirma com o nosso Espírito de que somos de Deus, de que o Senhor está conosco. Como é bom, né, irmãos, nesse tempo de adversidade, nesse tempo de tantas incertezas, crises de ansiedade, medo, solidão tomando conta da humanidade, e essa solidão ao ponto de fazer as pessoas darem cabo da vida, achar que o sentido da vida acabou, mas o Espírito de Deus continua alcançando homens e mulheres e dando um sentido para a vida, um sentido de viver, um novo jeito de viver. Por isso, irmãos, não se sinta só, desamparado, abandonado. De repente, a pessoa que está do seu lado pode te frustrar, pode te abandonar, pode te decepcionar. Faz parte, é natural da vida, porque nós somos seres imperfeitos. Mas o Senhor, o Deus perfeito, Ele não só está com você, como Ele veio morar dentro de você. Esse mês nós estamos conversando sobre nascidos do Espírito. O que é isso, né, irmãos? Nascidos do Espírito. E graças a Deus. Mas antes eu queria fazer uma oração. Uma oração, irmãos, de gratidão a Deus pela vida que Ele nos deu. Às vezes você veio aqui com várias limitações, né? Com dificuldade para vir. Mas você está aqui porque você ama o Senhor. E você só ama o Senhor porque isso não partiu de você. O Espírito dele te constrangeu a amá-lo. E nós respondemos, nos esforçando, né? Esperando um ônibus às vezes 30, 40 minutos. Mas viemos aqui para adorar o Senhor, porque nós amamos a Deus. E nós nos reunimos como pessoas imperfeitas, com pessoas imperfeitas, para adorar o Deus perfeito. E quando Deus se manifesta, o Deus perfeito se manifesta, o Espírito dele se manifesta no meio do seu povo, aquelas rusgas, aquelas arestas, aquelas mágoas, aquelas tristezas, Deus com a sua mão tira, né, irmãos? Como é bom, né? Adorarmos a um Deus, Isaías vai dizer, que não é um Deus como um Deus pagão, que tem boca e não fala, que tem ouvidos e não ouve, que tem olhos e não vê. O nosso Deus é um Deus vivo, irmãos. E a maior prova disso sou eu e você. Tínhamos uma vã maneira de viver, andávamos segundo o curso do nosso coração, mas fomos regenerados novamente. E agora podemos declarar como Paulo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé, não vivo mais eu, mas vivo no Filho de Deus. A nossa vida agora passa a ser plano secundário, quando o Espírito nos regenera. A nossa vida agora tem um princípio e um padrão. Viver para Deus e agradar para Deus. E como é desafiador, né, irmãos? Viver e agradar a Deus, porque quando o espelho vem de frente conosco, nós vemos as nossas imperfeições, né? As nossas fraquezas e as nossas fragilidades. Mas que bom que já estamos prontos, mas ainda não, né? Nós estamos nessa caminhada da fé sendo moldados conforme a imagem e semelhança de Cristo. Vamos agradecer a Deus, irmãos? Agradeça a Deus. Não sei da maneira como é que você veio aqui nessa manhã, mas coloque uma palavra de gratidão a Deus diante do Senhor. Agradeça a Deus pela vida, pela oportunidade. Agradeça a Deus pela salvação que Ele te deu. Só é possível se sentir salvo se de fato o Espírito está na sua vida. Se você ainda não sente essa certeza,
não tem essa concretude na sua vida, hoje é dia de o Espírito Santo te visitar e você ter certeza de que você é dele. Vamos orar ao Senhor? Senhor, mais uma vez, Pai, nós, a tua igreja, a comunidade em Parque Bristo, se reúne, Senhor, como de costume, todos os domingos, o dia do Senhor, o dia da sua ressurreição, e nos ajuntamos para juntos, ó Deus, cantarmos, declararmos, celebrarmos a bondade e a misericórdia do Senhor que nos alcançou, Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã, já entoamos cânticos em Teu nome, Senhor, já declaramos que a nossa vida, ela não é centrada em nós mesmos, a nossa vida está centrada em Ti, nossa vida é dependente do Senhor. Senhor, e esse mês nós estivemos aqui conversando sobre os nascidos do Teu Espírito. E o Senhor mesmo, na sua revelação, disse que se não nascer de novo, não pode ver o reino, não pode entrar no reino. Senhor, e nós não queremos ficar fora do reino, nós queremos entrar no reino. Eu oro, Senhor, para que o Senhor alcance a vida de cada um que aqui está nessa manhã. Aquele que entrou triste, magoado, desanimado, Senhor, vazio, preocupado pelas solicitudes da vida. Teu Espírito tem liberdade para agir em nossa vida nessa manhã, Senhor. E eu peço que o Senhor, através do Teu Espírito, possa renovar a cada um que está aqui nessa manhã, possa animar, encorajar, trazer descanso, trazer paz, Senhor. É o que eu te peço. Abençoe aqueles que estão participando, presente, mas distante, usando os meios de comunicações, Senhor. Alcance aquele que talvez mais tarde, outro dia, vai ouvir essa mensagem, que o Senhor possa encorajar e fortalecê-lo, para suportar as adversidades da vida que temos, ó Deus. O bom de tudo isso é que não estamos só. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né, irmãos? Último dia do mês, nós tivemos esse mês aqui, o mês de festa, né? Celebração. Louvando ao Senhor por mais um ano de vida, né? 24 anos que o Senhor, por meio do seu Espírito, está alcançando homens e mulheres, né? Tantas histórias, né? Tantos testemunhos que o Senhor já realizou, e isso serve como inspiração para nós, né, irmãos? Motivação para continuarmos na vida, né? Talvez no início, nós já ouvimos testemunho aqui, né, de pessoas que falaram, puxa, você vai lá para o Bristo, uma terra tão seca, né? Mas nós vemos a passagem de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, aonde o Espírito de Deus se manifesta, irmãos. A Bíblia diz que Deus faz brotar mananciais de água viva em terra seca. O homem, de fato, não tem poder para ir numa terra seca, lançar a semente e fazer produzir frutos. Mas esse homem vai, através do Espírito de Deus, e lança a semente. E a semente floresce. Porque Deus, Ele habita no meio do seu povo. E que alegria! Mais um ano que o Senhor nos concede, irmãos. E mais um ano que iremos enfrentar com várias adversidades. Mas Jesus já nos garantiu a vitória, né? O Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Por isso, irmãos, o inferno pode se levantar contra a igreja de Cristo. Aliás, o inferno há 2000 anos tem tentado se levantar contra a igreja de Cristo. Porém, o Senhor, é Ele quem sustenta o seu povo, é o Senhor que faz presente no meio do teu povo, através do seu Espírito. E esse mês nós conversamos bastante sobre nascidos do Espírito, né? E usamos esse tema, e é bom usar esse tema mensal, irmão, porque ajuda a fixar mais a nossa mente, né? E os devocionais, eles têm os subtítulos, que nos ajudam a auxiliar sobre o que é ser nascido do Espírito. Então, durante os devocionais, esses subtítulos nos orientou bastante, e nos falou muito sobre nascer do Espírito, sobre viver no Espírito. Ora, se nós nascemos do Espírito, como que agora é viver no Espírito?
E seria muito bom, né, irmãos? A partir do momento que nós recebemos esse novo nascimento, nós já estivéssemos prontos e formados para andar e viver no Espírito. Mas a vida no Espírito é uma vida dinâmica, holística. É uma vida que nós vamos caminhando, vamos nos aproximando e vamos amadurecendo e vamos crescendo, né? Se os irmãos se lembram, na primeira mensagem desse primeiro mês, o pastor que esteve aqui comentando conosco, ele falou muito da importância de nos relacionarmos com Deus. Porque eu só desenvolvo um conhecimento, amadureço um conhecimento através de um bom relacionamento. Então, os devocionais nos ajudou a falar também bastante sobre viver no Espírito, sobre encher-se do Espírito. Por que que o cristão que nasceu de novo, ele deve se encher do Espírito? Que, aliás, irmãos, isso não é uma opção, isso é uma exigência de Deus. Encham-se do Espírito. E o cristão que não estiver cheio do Espírito, ele vai passar dificuldade ao cubo, ao quadrado. Quem está cheio do Espírito passa por dificuldade, mas quem não está cheio do Espírito, ele vai passar um pouco mais pesado. Nós falamos sobre desfrutar dos dons do Espírito. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, a partir do versículo 3, ele vai falar, olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo, ele ensina, incentiva, ele chama a igreja a desfrutar daquilo que Deus já fez para a sua igreja. Então tem bênçãos, irmãos, que foi nos dado e que você deve usufruir e participar. Que bênçãos são essas, irmãos? Que bênçãos são essas? Nós devemos desfrutar dos dons que são insubstituíveis. Nós recebemos a capacitação para a missão dele e gerar fruto do Espírito, que são benefícios que evidenciam a presença dele em nós. Então, esse subtítulo nos orientou muito sobre o porquê nós devemos ser cheios do Espírito, porquê nós devemos buscar esse novo nascimento. E o apóstolo Paulo, ele vai falar lá no livro de Gálatas, nós vamos perceber a respeito dos dons do Espírito. O apóstolo Paulo em Efésios fala das bênçãos que agora é possível usufruir em Deus por causa de Cristo. E em Gálatas, ele vai falar de que benefícios são esses, que bênçãos são essas, que você deve ou pode usufruir. Ele vai falar sobre os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito, irmãos? O primeiro é amor. Então você pode desfrutar do amor, mas não o amor humano, é o amor de Deus. O amor humano, ele é condicional. Depende de algo para você usufruir, para experimentar. Aliás, o amor humano é dado a partir do momento que você faz. Causa e efeito. O amor de Deus, não. O amor de Deus é incondicional. Não existe nada que você possa fazer para merecer. Ele simplesmente te ofereceu. Então, se você está se sentindo desamado, o Senhor te amou por meio do seu Espírito. Qual é o outro benefício que a gente percebe nos dons do Espírito, lá em Gálatas 5, irmãos? Alegria. Irmãos, nós podemos usufruir de alegria. A alegria humana, materialista, secularista, ela diz que para você sentir ela, você tem que ter um carro, tem que ter uma casa, você tem que ter uma boa roupa. Então, mais uma vez, é condicional. Você precisa receber para sentir. A alegria de Deus, não. A alegria de Deus é, você sente, mesmo estando na porta da entrada do céu lá, igual o nosso irmão Paulo lá, né? À beira da morte, né? Mas é possível sentir alegria, mesmo diante da morte. É possível sentir alegria, mesmo no momento de dificuldade financeira, no desemprego, na decepção. Então você pode desfrutar disso. Esses são os benefícios que o apóstolo Paulo, através do Espírito, nos orienta e nos ensina. Gálatas 5,16 diz assim, a vida pelo Espírito. Por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão
os desejos da carne. Olha, irmãos, essa passagem me chamou bem a atenção. Viva pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. E aí a gente aprende, irmãos, que quando nós nascemos de novo ou recebemos o Espírito, nós não andamos na espiritosfera, esse termo que o Moisés desenvolveu aqui para nós, né? A gente não tem sapatinho de algodão e nos tornamos inabaláveis. O que esse versículo nos ensina é que se você andar no Espírito, de modo nenhum você vai satisfazer o desejo da carne. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda eu vou sentir desejo. Quer dizer que eu vou sentir desejo de alguns vícios que eu tinha no passado. Seria muito bom se nós nascêssemos de novo e eu não tivesse mais tentação nenhuma. Pelo contrário, nós seremos tentados. Por isso, as Escrituras nos exigem, encham-se do Espírito e de maneira nenhuma você vai ceder ou vai viver pela carne. O apóstolo Paulo vai dizer aqui o que é viver pela carne. Acredito que aqui ninguém viva pela carne, né? Ninguém sente ciúme, ninguém tem inveja, né? Então esses são os desejos que nós temos da carne. E aí nós somos incentivados a andar e a viver pelo Espírito. A presença do Espírito, irmãos, então nos mostra que nós não nos tornamos um super-homem, inabaláveis. Nos tornamos pessoas perfeitas moralmente. A presença do Espírito não nos torna perfeito moralmente. A presença do Espírito não me faz me sentir melhor do que ninguém. Nós somos moralmente, irmãos, imperfeitos. Portanto, nós não temos condições humanas de agradar a Deus, cumprir as suas vontades, as suas exigências. Deus é perfeito, nós não. Por isso que por conta dessa imperfeição que o pecado trouxe, Deus, Ele vai levantar homens e mulheres para profetizar um tempo vindouro. Um tempo onde o Espírito dele agora iria habitar dentro do homem, para que esse homem agora pudesse cumprir as suas exigências, cumprir a sua lei, cumprir a sua vontade. Então, isso nos mostra que eu não sou autossuficiente. Eu não consigo ser autossuficiente. O que é ser autossuficiente? É achar que eu não preciso de ninguém. Sou bom o suficiente, sou perfeito o suficiente. Não preciso nem estar junto na comunhão com os irmãos, porque eu nasci do Espírito, sou perfeito. Nós vamos perceber que não é isso. Já dizia Calvino, né, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Não sei vocês, mas eu sou danado para fabricar o meu ídolozinho e achar que está tudo bem, tudo ok. Por isso, irmãos, nós vamos ver ao longo das Escrituras, Deus e somente Ele, resgatando homens e mulheres da sua vã maneira de viver, para viver uma nova vida nele e por Ele. O texto básico que nós estamos usando aqui, e serve para reforçar esse conceito que eu estou falando para vocês, de que moral não salva ninguém, é o próprio Nicodemos, né? As Escrituras vai dizer que Nicodemos era fariseu, e o fariseu, irmãos, hoje, ele tomou um nome um pouco pejorativo, né? Da ideia de algo ruim. Quando a gente vai estudar a vida dos fariseus, nós vamos ver que eles eram pessoas retas, né? Haja vista que Jesus até elogiou e falou, olha, se vocês não excederem os fariseus, de modo nenhum vocês não vão entrar no reino dos céus. Então eles eram regrados naquilo que o Senhor deu para eles. O problema é que eles se apoiaram na sua moralidade. Eles achavam que eram capazes de agradar ou de chamar a atenção de Deus através das suas atitudes, através das suas boas obras. E aí, Nicodemos, que era fariseu, portanto, moralmente parece que perfeito aos olhos da sociedade, e as Escrituras vai dizer que ele era chefe ainda, né, das autoridades. Então, além de ele ser um fariseu, ele ainda era o cara, era o chefe, era a reverência. E Jesus poderia ter falado para ele, falou, bom, você é um cara moral, você está salvo. O que Jesus fala para ele? Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. E aí nós aprendemos mais uma vez, irmãos, que boas obras não acredita ninguém para o céu, não salva ninguém.
O que acredita alguém para o céu é nascer do Espírito. E as Escrituras vai dizer que o Espírito sopra aonde Ele quer. E aonde o Espírito sopra, e aí sim, pessoas são constrangidas, e aí nós chamamos de convertidas, né? Ele muda o seu rumo, Ele muda o seu caminho. Nós vamos ver o Senhor na sua história de revelação progressiva, o Senhor, desde Gênesis, né? Falando novamente de que esse homem retornaria ao seu jardim, desfrutaria da comunhão plena e perfeita. Nós já estamos no jardim de Deus, né, irmãos? Já, mas ainda não, né? Nós já desfrutamos dessa comunhão, mas ainda não, estamos caminhando. E aí ele vai levantando homens e mulheres, levanta os profetas, porque ele separa um povo, ele separa o seu povo, então ele faz uma separação, e nós chamamos isso de santo, ele é separado, então o povo de Israel é um povo santo, assim como a igreja é um povo santo, foi separado do padrão natural, material, secular. Ele começa a levantar homens para profetizar esse tempo que viria. Nós vemos lá em Joel 2:28, né? Há de ser que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2, Pedro interpreta essa passagem no cumprimento do Pentecoste, quando o Espírito vem de fato, agora sobre toda a carne, porque nós aprendemos na história da revelação, irmãos, que o Espírito, ele vinha cumprir o seu propósito e se retirava, ele não habitava plenamente no povo, no meio do povo. Então ele só vinha através de reis, profetas e sacerdotes. Então Deus usava reis, profetas e sacerdotes para que o povo pudesse conhecer qual é a vontade, qual é o plano de Deus. Todo homem que de fato tenha fé em Deus, tenha o temor a Deus, ele quer saber qual é a vontade de Deus. Então o Senhor separa esse povo, levanta os profetas e vai dando as suas normas, suas leis, as suas regras para andar. E aí, em Ezequiel capítulo 36, o Senhor, ele vai usar Ezequiel, e Ezequiel vive numa época mais difícil da história de Israel, irmãos. Israel foi cativo pelo rei da Babilônia, então ele foi num período mais difícil, e Ezequiel é levantado por Deus para orientar o povo, para incentivar o povo, para que se voltasse a Deus em arrependimento e obedecesse a Deus. Então a mensagem dos profetas no passado era obediência e arrependimento. Mudou essa mensagem hoje, irmãos? Essa mensagem hoje não mudou. A mensagem ainda é a mesma. Obediência a Deus e arrependimento. Nós vivemos hoje a época do relativismo. Cada um vive a sua vida, né? Cada um vive a sua vida. Você tem que ser feliz, né? O importante é ser feliz. Se está te fazendo feliz, eu até brinco, né, irmãos? Algumas pessoas ficam bravas comigo, eles falam, é importante ser feliz, aí eu coloco, assinado Satanás. Por quê, irmãos? E do jeito dele, tudo bem, mas para as Escrituras, não. Tem um jeito de viver, tem um padrão para viver. Irmãos, até o culto não é de qualquer jeito, tem uma norma, tem uma regra. Como é que nós conhecemos isso? Através das Escrituras. E aí o Senhor vai levantando esse profeta. Ezequiel é conhecido como um dos profetas maiores, viveu em quase 600 antes de Cristo. Profeta maior e os profetas menores nós temos no Antigo Testamento, irmãos, porque tem capítulo pequeno e capítulo maior, então foi dividido assim. E esses profetas falaram muito, mas muito, a respeito da vinda do Messias, do reino do Messias. E profetizavam que no reino do Messias, com a vinda do Messias, Deus ia derramar o seu Espírito. O que credenciava o Messias seria o poder do Espírito que estaria sobre a vida dele. E aí é o que a gente vai ver em Jesus, e é o que Jesus realiza no meio do seu povo, e ele diz, olha, eu vou para o Pai, não vou deixar vocês sozinhos, vou derramar do meu Espírito. E eu queria ler essa passagem, já foi lida, compartilhada nos devocionais, mas é um texto muito rico que nos ajuda a compreender essa promessa do passado, que o povo não tinha o Espírito de Deus, mas que viria o tempo próximo do fim. Pedro vai dizer que é os últimos dias, que Deus aí sim ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E olha que interessante, irmãos.
Pedro falou que naquela época era o sinal dos últimos dias, do derramamento do Espírito, né? Fazem mais ou menos 2000 anos que ele tomou posse dessa palavra e disse que era o cumprimento de Deus. Então, irmãos, nós precisamos estar preparados, porque a promessa de Cristo é que Ele vai voltar, e vai separar as ovelhas dos bodes, né? Vai separar o joio do trigo, e que o Senhor nos dê, tenha misericórdia na nossa vida e nos ajude, irmãos, a sermos participantes do seu reino. Ezequiel 36, eu deixei até separadinho aqui, irmãos, para a gente não perder tempo. Ezequiel 36 eu queria ler com vocês, do versículo 16 ao 36, se você não achou, só acompanha aí, tá bom? Então, o povo de Israel, ele foi desobediente a Deus, não se arrependeu, cometeu vários pecados. Por punição, o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor se levantasse e trouxesse juízo sobre eles. E Deus, usando reinos ímpios para cumprir o propósito dele, nós vamos perceber, irmãos, um dos propósitos no livro de Ezequiel, assim como no Antigo Testamento, é a soberania de Deus. E a gente tem frisado isso muito. A soberania de Deus nos mostra que o Senhor está no controle da história. Não importa o que aconteça, seus planos prevalecerão. Nem mesmo a desobediência do povo escolhido comprometeria seus planos, aos quais ele fará que deem fruto. Então, o livro de Ezequiel, o livro do Antigo Testamento, nós vamos perceber que o povo era um povo duro, povo rebelde. Eu ia falar, nós não somos diferentes, né, irmãos? Um povo duro, um povo rebelde, que vira e mexe, estava desobedecendo a Deus, estava querendo andar segundo o curso do seu coração. E aí o Senhor levanta Ezequiel para profetizar que a vontade dele vai prevalecer. E que bom, né, irmãos? Que bom que o nosso Deus não está condicionado à vontade humana. Que bom que o Senhor não está preso à vontade humana. Porque se Deus estivesse preso à vontade humana, nós estaríamos fadados ao fracasso. Graças a Deus que o plano dele prevalece. E nós chamamos isso, irmãos, de graça. Porque pela desobediência do homem, todos estão caminhando para um único caminho. Mas a Escritura diz que é o inferno. Todos, sem exceção. E Deus não olhou lá no futuro e viu a irmã Benê bonitinha e falou, eu vou salvar ela, porque ela lá no futuro vai crer em mim. Não, irmãos. A misericórdia de Deus está tirando homens e mulheres do inferno. Nós chamamos isso de misericórdia e graça. E aqueles que estão caminhando para o inferno? Juízo de Deus. Porque Deus é um Deus santo. E se Deus é um Deus santo, a santidade de Deus naturalmente requer o pagamento, o juízo. E graças a Deus por isso. E aí o Senhor levanta Ezequiel para profetizar esse novo tempo, porque era um povo duro, um povo rebelde. Veja a situação desse povo. 36:16. De novo, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e com suas ações. Sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramarei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações dele. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles, esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração, eu queria fazer uma observação aqui, irmãos. Eles deram um mau testemunho. E aí as pessoas falam, mas isso aí não é o povo do Senhor? Não é o povo do Senhor? E olha a situação que ele está passando. E como é triste, né, irmãos, quando nós vemos maus testemunhos, né? Que o Senhor nos livre disso, né? Que o Senhor nos guarde disso. Deus, como é um Deus santo, e embora estamos no tempo da graça, toda desobediência tem uma consequência, irmãos. Toda desobediência tem um castigo. O castigo de Deus não é para a morte. O castigo de Deus traz vida. Hebreus vai dizer que o filho que é bastardo, ele anda sem correção. Paulo vai dizer em Romanos 1,
que o maior castigo de Deus, que Deus dá para o homem, Romanos 1, é que ele entrega o homem aos próprios desejos do seu coração, né? Às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa e fala, Deus podia matar esse miserável, né? Vocês não pensam isso, né, irmãos? Deixa eu pegar no pescoço desse miserável. E a gente quer a justiça na vida dessa pessoa, que Deus faça justiça. E de fato virá a justiça no tempo do fim, onde Deus vai separar. Mas Deus já está fazendo justiça, irmãos. Romanos 1 deixa claro que o homem, pela desobediência, pela dureza do seu coração, está entregue aos seus desejos, que a Bíblia chama de vaidade. Vaidade é vazio, né? Vamos lá, versículo 20. E por onde andarem entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito dele: esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. É interessante, né, irmãos, que Deus, ele tem compromisso com o nome dele, né? O zelo dele não é porque você é bonzinho, não, né? O zelo dele é por causa do nome dele. E se o nome dele está na nossa vida, por mais que às vezes nós escorregamos e andamos por caminho tortuoso, irmãos, Deus trará juízo para que nós possamos nos voltar para ele, nos render para ele, né? 23. Mostrarei a santidade no meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda impureza, convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não farei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e a safra dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. 31. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmo por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Esse versículo me chamou a atenção, irmãos. Porque a característica da pessoa que nasceu de novo é ele olhar para a vida pregressa dele passada e dizer: meu Deus do céu, como eu era terrível, né? Como eu fazia coisa errada, né? O Espírito de Deus, ele nos convence, irmãos, e nos transforma. Essa profecia é uma profecia que se cumpriria na vinda do Messias, porque Deus ia purificar de uma vez por todas, porque Deus ia perdoar de uma vez por todas. Até a vinda de Cristo, o sacrifício era diário, né? Todos os dias, sacrifício de manhã e à tarde, tinha que sacrificar para ter um relacionamento com Deus, para buscar o perdão de Deus. Na vinda do Messias, o Messias iria, de uma vez por toda, consumar a obra de Deus. A partir do Messias, o Espírito seria derramado para toda a carne. E olha que legal, irmãos. O Espírito seria derramado sobre toda a carne, e isso não quer dizer que você seria autossuficiente para trilhar o seu próprio caminho, mas que agora você viveria em comunidade para ouvir os irmãos e as irmãs mais velhas, e o Espírito que está dentro de você te convencer e dizer: é isso mesmo, é isso que eu quero. Que maravilha, né, irmãos? Oh, glória a Deus. E a gente vive hoje, irmãos, um tempo muito interessante nos dias de hoje. Não sei se você já deparou com algumas declarações. Olha, eu creio em Deus e tenho uma fé que chega a me arrupiar em Deus, né? Creio em Jesus, mas na Bíblia, na Bíblia eu não creio. É uma contradição, irmãos. Porque você só conhece Jesus e só sabe quem é Jesus por causa do que está registrado nas Escrituras.
E para nós, os cristãos históricos, ortodoxos, nós cremos que essa palavra é a revelação de Deus suficiente para que eu possa conhecer a Deus, saber quem é Deus, como Deus faz, como Deus age, o que Ele quer que eu faça. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, que essa profecia de Ezequiel se cumpre através do novo nascimento, quando a pessoa ouve e crê. As escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, irmãos? A palavra. Como é que eu posso ter fé em Jesus se eu não escuto a palavra? Como é que eu posso dizer que eu creio em Deus se eu não escuto a palavra? É a palavra que gera essa fé dentro de mim. Eu queria ler com vocês Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, está logo aí depois de Gálatas, Efésios, capítulo 3, capítulo 1, desculpa, a partir do versículo 3, para a gente poder ganhar tempo, irmãos. Paulo vai falar que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu, e de que vocês foram selados pelo Espírito a partir do momento que vocês ouviram e creram. Versículo, se não me falha a memória, é o versículo 14. Versículo 14. Deixa eu ver. 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, irmãos, aqui desmistifica um pouco o ensinamento de que quando você creu em Deus, agora você precisa buscar a segunda experiência com Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo. Não. Esse texto nos dá base suficiente para nos mostrar que você creu na mensagem da salvação, você creu que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, Cristo é suficiente para você. Paulo vai falar para os Efésios, pronto, essa é a evidência de que você foi selado com o Espírito da promessa. Então, se isso ainda é uma dúvida no seu coração, veja se de fato o Senhor é o Senhor da sua vida, se de fato você crê somente em Cristo. Lembra do solas, do somente? Somente Cristo. Essa é uma das evidências, dos sinais, de que eu e você fomos selados pelo Espírito. O selo do Espírito se dá através da palavra de Cristo. Então eu preciso pregar e preciso ouvir. Quais são os propósitos, irmãos, para nós sermos cheios do Espírito? Falamos esse mês todo, falando sobre ser cheio do Espírito. Qual que é o propósito de ser cheio do Espírito? Qual o significado? Qual a necessidade? Para que você deve ser cheio do Espírito? Bom, se você nasceu de novo, você tem uma nova consciência. Se você tem uma nova consciência, você percebe que agora você está em guerra. E a guerra que você está, não é com seu pai, não é com sua mãe, não é com o seu funcionário, não é com a sua esposa, não é com seu tio, não é com a sua tia. A guerra que você está é contra você mesmo. Porque você vai percebendo que essa natureza antiga, ela está aqui na porta batendo o tempo todo. E por vezes, o Hulk tenta sair para fora. Então, um dos propósitos que eu preciso ser cheio do Espírito é poder para viver uma vida santa. Viver uma vida santa, mais uma vez, não é viver na espiritosfera, irmãos? Não é fazer como os monges fazem. Eles acham que viver uma vida santa, se esconde lá no meio de uma caverna, vai para o meio do mato e pronto, ele é santo. Se fosse isso, seria bom, irmãos? Comuna no mato, Comuna no mato, comuna no monte, Não, irmãos. A vida santa é no meio do povão, no meio da humanidade. É aonde você está. Se você está cheio do Espírito, Ele vai te convencer a viver uma vida santa. E de novo, lembra que em Gálatas, ande no Espírito e você não vai cumprir, quer dizer que nós seremos tentados a olhar, a falar, a tocar, a fazer. Seremos tentados novamente a sermos seduzidos pela serpente. Pega aquela maçãzinha, irmão, olha eu cometendo heresia aqui, maçã, irmão, olha. Pega aquele fruto lá, pega aquele fruto, vai lá, o que tem? Seja feliz, experimente, vai lá, se arrebente, O Espírito Santo, irmãos, nos ajuda, irmãos, a refrear os nossos impulsos.
Então nós precisamos ser cheios do Espírito. Esse é o propósito. Deixa eu ver o horário aqui, o horário está acabando. Falhou ali. 2, nós precisamos ser cheios para receber poder para o serviço. Nós falamos aqui sobre missão, né, irmãos? Sobre o que é missão. Então você entendeu que a Igreja de Cristo está em missão, e se ela está em missão, ela precisa servir, fazer o serviço. E já sabemos que serviço que é esse, não é da cabeça, é das Escrituras. Jesus disse lá em Atos 1:8, vocês vão receber poder para vocês serem testemunha. Então, você, para ser testemunha, você precisa receber o poder, que é o Espírito Santo. Eu queria, para a gente já finalizar, eu queria ler Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15 até o 21. E eu queria compartilhar mais uma vez, quais são as marcas do crente. Crente porque crê em Jesus, né, irmãos? O jargão, né? Cristão. Cheio do Espírito. Você já se perguntou, irmãos, se você de fato tem o Espírito de Deus? Eu acho que todo cristão sincero pergunta, né, irmãos? Eu tive uma crise muito difícil no começo do Evangelho. E eu achava, irmãos, que não tinha o Espírito Santo. Porque eu olhava para o que eu fazia e falava, eu não tenho Espírito. Porque eu sou pecador. E aí a gente vai comungando com alguns irmãos mais velhos, né? E aí eu tive essa experiência de que o Espírito de Deus está na minha vida. E a maior evidência de que o Espírito de Deus estava na minha vida, talvez isso possa servir para você, é o tanto que você deseja de Deus. Você tem sede de Deus? Você tem sede da palavra de Deus? Você olha para você e percebe-se como um miserável pecador e quer cada vez mais agradar a Deus? Isso não pode vir de você mesmo. Isso é a maior evidência de que o Espírito Santo está habitando na sua vida, né? E aí nós vamos percebendo quais são essas marcas. E aí eu queria ler com vocês do versículo 15 do capítulo 5 de Efésios até o versículo 21. Então, as marcas do crente cheio do Espírito, eu usei esse tópico, irmãos, da revistinha nossa da EBD, O Espírito Santo e Você. O Silvinho gosta bastante dessa revistinha, né, Silvio? Foi uma das aulas que marcou bastante a gente, né? Olha, irmãos, a gente tem bastante ensinos bons através da escola bíblica dominical, dos pequenos grupos. Não deixe de participar não, irmãos. Tem temas muito importantes para você amadurecer e crescer na fé, tá bom? Eu aprendi isso com o Silvio, aprendemos isso na escola junto lá, né? E eu usei essa revistinha. O crente cheio do Espírito vê prudentemente como anda. Efésios 5, 15. O tópico é vida em comunidade. Diz assim, ó. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivem e andar aqui, o conceito é o mesmo, tá? Nós estamos caminhando na vida, estamos andando então, né? Então, a marca do crente cheio do Espírito Santo, ele se vê prudentemente como ele anda. E isso mostra para nós como é que nós temos andado, irmãos. Hoje nós estamos vivendo uma moda, por causa das redes sociais, que é a vida da ostentação. A palavra é essa, né? A palavra da moda, né? Ostentar. Quer viver para se aparecer, né? Ganha um salário e quer ter um iPhone 15. Ele tem que se aparecer. As pessoas têm que ver que ele está na moda, né? O cristão não. O cristão não vive para a plateia. O cristão não vive para o outro. E isso, irmãos, mostra que eu não vivo de aparência. Porque o cristão que nasceu de novo, ele vai entender que eu posso enganar meu pai, eu posso enganar meu irmão, eu posso enganar minha esposa, eu posso fazer isso. Mas o cristão cheio do Espírito, ele vê prudentemente como ele anda. Por quê? Você lembra que nós tivemos um mês aqui que nós conversamos muito esse tema sobre o coram Deus, diante de Deus, né? Deus nos vê. O cristão cheio do Espírito, agora ele entende, irmãos, que Deus sabe o que ele faz, aonde ele pisa, aonde ele anda. Agora ele quer agradar a Deus. Então, a partir de agora, ele se precaver. Ele fica atento aonde ele vai, aonde ele pisa. Todas as coisas são listas. Mas nem tudo convém, né, irmãos? O crente nasceu de novo, ele sabe que não anda para agradar a plateia. Ele anda para agradar a Deus. Agora ele trava uma luta consigo mesmo para agradar a Deus. Agora o bicho pega, irmãos. O cristão, quando nasce de novo, ele sabe que o pior inimigo dele não é o diabo, que já foi vencido, não é o mundo,
É a velha natureza que está aqui o tempo todo pulsando, tentando sair para fora, né? Como você tem andado? Versículo 16. Aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui a gente aprende um outro ponto. Ele redime o tempo. O crente cheio do Espírito Santo, ele organiza o seu tempo. Ele não vive de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Aqui no livro de Efésios vai falar, deixem-se encher do Espírito. Ninguém se enche do Espírito, é Deus que nos enche. Mas eu tomo um passo de deixar-se encher-se pelo Espírito. Como você tem redimido o seu tempo? O Senhor tem te chamado para orar e você tem deixado a preguiça te vencer? O Senhor tem te chamado para participar dos estudos e a cama tem pegado 4 braços e te segurado lá? Será que as séries de TV são mais importantes do que o seu relacionamento com Deus? Como você redime o seu tempo? Não tem desculpa, irmãos, não dá para dar desculpa. Nós temos tempo, quando nós precisamos, nós arrumamos tempos e fazemos, não é isso? Nós fazemos. Você está trabalhando e tira tempo para estudar, para ler a Bíblia, para falar com o Senhor. A Escritura nos diz para andar em espírito o tempo todo. Quando eu estou trabalhando, eu preciso andar em espírito. Então, o crente, eu e você, precisamos redimir o tempo. Como você tem gastado o seu tempo? Com o que você tem gastado o seu tempo? Você tem gastado tempo com Deus, orando? Tem gastado tempo com Deus, lendo as Escrituras? Meditando? Puxa vida, eu não tenho experiência com Deus. Se aproxima, irmão, não ora, não fala com Deus, como é que vai ter experiência? Seria bom, ficasse no meu sofá, na cadeira, e o arco-íris aparecesse lá e, né? Tem responsabilidades, irmãos. Nós temos responsabilidade. 3, procurar sempre compreender a vontade do Senhor. Olha que legal. O crente cheio do Espírito Santo quer sempre descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Acho que é desejo de todo cristão, né? Saber qual é a vontade de Deus, né, irmãos? E aqui, irmãos, eu queria abrir uma aspas. Tome cuidado, irmãos, com os revelamentos. Tome cuidado com aquelas pessoas que dizem ter o dom de Deus e querem direcionar a sua vida. Com quem você tem que casar, com quem você tem que se relacionar, o que você deve vestir, o que você tem que dar. Tome cuidado com isso, irmãos. Nós temos as Escrituras. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós vemos muitos, mas muitos, falsos cristos, falsos profetas, falando em nome de Deus, para lesar o outro, para controlar o outro. Aonde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Nós temos liberdade. Você é maduro o suficiente para saber aquilo que eu estou falando aqui, se procede das Escrituras ou não. Se aquilo que o pastor fala aqui procede das Escrituras ou não. Tome cuidado. Procure saber qual é a vontade do Senhor. Gálatas 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mais uma vez, irmãos, olha a importância das Escrituras. Lembra do sola? Somente as Escrituras. A importância da palavra de Deus. Senão, essa pessoa que não tem a palavra de Deus vai ser levada por todo o vento de doutrina. E olha que tem muitas vozes aí, irmãos. Muitas vozes falando em nome do amor, em nome de Deus, e fora daquilo que as Escrituras nos ensinam. O cânon das Escrituras, a palavra cânon quer dizer régua, medida. Nós já temos a régua e a medida para a nossa vida. Se você tem o Espírito de Deus, se você nasceu de novo, a régua para a sua vida não é o profeta, tá? Não é a profetisa. A régua para a sua vida é a palavra de Deus, é as Escrituras, tá? E vou finalizar aqui, que o crente cheio do Espírito dá sempre graças a Deus por tudo. Eita, irmão, dá graças a Deus quando a porta se abre é bom, né? Agora, quando a porta não está fechada, né? Quando a doença vem, né? E olha o que o versículo 20 vai dizer para nós, de Efésios: dando graça constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente cheio do Espírito, ele tem um coração agradecido a Deus. Ele não coloca Deus na parede e fala: o Senhor está endividado comigo porque eu
passei uma semana no monte orando e a coisa não aconteceu. O crente cheio do Espírito de Deus, ele entende que a oração dele não é um controle remoto para dar ordem para Deus e Deus fazer o que bem entende. Irmãos, a oração do Pai Nosso é muito claro, seja feita a sua vontade. Nós oramos e a oração é importante e Deus nos deu essa liberdade de colocarmos diante de Deus as nossas necessidades. Mas nós confiamos que Ele vai fazer o melhor para nós. Nós descansamos nele e damos graças a Deus por tudo. O crente cheio do Espírito sujeitam-se uns aos outros. Último versículo, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Deus. Nesse texto, as Escrituras vai dizer para a gente não se encher, não se embriagar com vinho, né, irmãos? E a pessoa normalmente cheia, né, quando ultrapassa o limite da bebida alcoólica, geralmente é uma pessoa chata, né, irmãos? Briguenta, orgulhosa, né? Barulhenta. Incomoda, ninguém quer ficar perto dessa pessoa, né? Mas o crente cheio do Espírito é totalmente diferente, né, irmãos? Ele é submisso aos outros, ele é agradável. As pessoas querem ouvir ele, quer estar perto dele, né? Quer se aproximar dele. E é interessante, irmãos, que as Escrituras vai nos dizer que o Espírito Santo vai nos moldando em relação a isso. Eu queria concluir, finalizar sobre isso. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem buscado isso? Deus, me mostra a sua vontade, eu quero saber qual é a sua vontade. Eu nasci de novo, agora eu quero saber qual é a sua vontade. Bom, nós estamos um mês falando que a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito. Então, se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, essa é uma oportunidade para você saber. Seja cheio do Espírito. Deus exige que andemos perto dEle, confessando e abandonando todo o pecado, colocando Cristo em primeiro lugar em nossas vidas e deixando que Deus assuma o controle total. Colocar Cristo em primeiro lugar das nossas vidas, irmãos, é um desafio para nós, porque às vezes a gente está com mágoa e rancor de alguém, e a Escritura diz para nós sujeitarmos, comungarmos. Viver para Cristo é olhar para a cruz e falar, aqui na cruz de Cristo as nossas indiferenças ficaram para trás, nós caminhamos, e é difícil, irmãos, porque isso mexe com o nosso orgulho, e às vezes a gente quer distância, né? Mas o Espírito Santo vai nos convencendo, vai nos moldando, vai nos capacitando para que nós possamos viver para Cristo, viver para o Senhor. E eu queria finalizar, irmãos, agora finalizar mesmo com a palavra de Billy Graham. Eu achei muito interessante essa palavra dele, e eu queria finalizar lendo. Ele diz assim, eu tenho certeza que não é opcional ficar cheio do Espírito, mas é uma necessidade. É indispensável a uma vida abundante ou a um serviço que deve ter êxito. Se você quiser ter êxito ou a vida abundante, sem o Espírito, você não vai conseguir, que é o que ele está dizendo aqui. Então você precisa ser cheio do Espírito. Uma vida cheia do Espírito não é anormal, é a vida normal do cristão. É destinada a todos, todos precisam dela e todos a podem ter. É por isso que as Escrituras nos ordena, enchei-vos do Espírito. Vamos falar com o Senhor, irmãos. Vamos pedir para que o Senhor nos encha do seu Espírito, para que o Senhor nos renove, para que o Senhor nos fortaleça, nos encoraje, nos anime, nos desperte para nos relacionar mais com Ele. Lembra dos frutos do Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, fé. Você precisa do Espírito Santo para tudo isso, irmãos. Se você é uma pessoa inquieta, ansiosa, esse é o momento para você pedir para que o Espírito Santo te encha. Vamos falar com o Senhor? Senhor, mais uma vez, Senhor, nós oramos ao Senhor nessa manhã, agradecidos, ó Deus, por esse tempo e por esse momento que aqui passamos. Podemos juntos, ó Deus, compartilharmos e olharmos para a sua palavra, as suas Escrituras, de que aquilo que o Senhor prometeu no passado se cumpriu, ó Deus. Se cumpriu com a vinda do Teu Filho, que se sacrificou, nos deu o direito agora de estarmos diante de Ti, nos outorgou o Teu Espírito em nós, e nós podemos perceber, Senhor, de como precisamos do Teu Espírito. Sem o Teu Espírito eu sou uma pessoa impaciente, ansiosa, Deus. Sem o Teu Espírito eu fico irritado, nervoso, estressado, com medo, mas nos ajuda, Senhor,
Encha-nos do Teu Espírito, ó Pai. Eu peço que o Teu Espírito possa agir no meio da Tua igreja nessa manhã, Senhor. Visite este coração, Senhor, que está ferido, machucado, duro, vazio. Encha, Senhor, com a Tua graça e a Tua bondade. Encha com a Tua misericórdia. Desperta, traga salvação, transformação, libertação. Cura, Senhor, no nosso meio. É o que eu te peço nesta manhã, Senhor. Nós oramos a Ti nesta manhã. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Aqueles que estão cegos, surdos. Pai, que estão caídos no caminho. Desperta, Espírito Santo. Meu Deus, nós oramos ao Senhor nesta hora, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos, Senhor. E Te agradecemos, ó Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. A gente vai fazer a oração, os aniversariantes desse mês. Nós tivemos uma dificuldade técnica aí, né, John? Vamos orar. Primeiramente eu queria só reforçar, né? No próximo dia 15 nós vamos ter o Arraiá da Comuna, né? Essa celebração, essa festa que a gente tem como objetivo arrecadar mais, né? Então venha participar, venha comungar, venha estar junto, comer um milho, né? Pastelzinho. Vai ter, é o crentão que o pessoal fala? Crentão, né? É o crentão, né? Venha participar, irmãos, dia 15. Comprar os ingressos, Caçula, a nossa pastora Sueli, Tenório, e a Silvinha. Tá bom, irmãos? Dia 15/7, vai ser a partir das 19h30, Silvia? 17h30, né? Dia 15/7. Eu vou estar aqui, graças a Deus, eu vou conseguir participar. Então vamos orar, irmãos, agradecendo, como de costume, orar pelos aniversariantes, orar pela Fernanda Vitória Germano, Fezinha, o Heitor, meu sobrinho, dia 29 agora, né, Ivan? O Heitor tem um testemunho de vida bem legal também, né? Graças a Deus. A Sueli Alves, dia 1º. E a nossa irmã Tádia Maria, dia 1º também, né? Mãe da nossa irmã. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela vida desses irmãos. Continuar, irmãos, orando pelos irmãos, orando um pelos outros, né? Que é o que as Escrituras nos orienta, né? Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós queremos mais uma vez, Senhor, elevar a nossa voz a Ti, em forma de gratidão, ó Deus. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida desses nossos irmãos e irmãs, que estarão completando e que irão completar mais um ano de vida, Senhor. Nós Te agradecemos pelos livramentos, Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem dado a cada um deles. A nossa oração é que o Senhor continue com a Tua mão estendida em favor destes, guardando e sustentando, livrando, sobretudo enchendo do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos por esse tempo que aqui passamos, por este pouco tempo que aqui passamos. Iremos embora para os nossos lares, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue conosco, nos conduzindo, Senhor. Iremos enfrentar uma semana dura e difícil, Senhor. Mas que o Senhor nos auxilie, por meio do Teu Espírito, ó Pai, a enfrentar, a passar todos os desafios. Oramos para que o Senhor nos livre das tentações. Oramos para que o Senhor nos livre do mal e nos guarde, ó Deus, ilesos diante da Tua presença, Senhor. Esse é o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a presença, a comunhão do Espírito esteja sobre a sua vida, todos os dias, confirmando dentro do teu Espírito, que você é dele, seja hoje e sempre, em nome de Jesus.